Pai, abençoe o Pablo. Amém. Faça que ele possa fluir, ó Deus, na tua Amém. presença, Amém. que seja a boca de Deus. Ó Deus, tira Amém. toda a atenção, toda a Venha primazia a preocupação. tua presença. Livra ele, meu Deus, do gaguejar. Amém. Ó Não Deus, sou que ele Moisés. seja Amém. boca, ó Deus, ungida para ministrarmos Amém. aqui a tua graça. Que seja um Amém. momento precioso da tua presença. E que o Senhor está sendo agora, Deus, convidado a participar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hipergraça, hiperpaz, começa agora o primeiro Graciosamente Podcast, aqui nesse estúdio lindo, maravilhoso da A3 Comunicação Visual. E já aproveitando o gancho, você que é aqui de Anápolis, Goiânia ou Distrito Federal e Redondeza inteira aqui, se você está precisando de serviço de fotografia de estúdio, gravação de podcast, design gráfico, edição de vídeo, tráfego pago, principalmente cobertura de evento, até mesmo aluguel de som, entre em contato com a A3 Comunicação que você vai ter um serviço maravilhoso, igual vai ser esse podcast aqui. Então, fica ligado que esse podcast aqui, ó, tá cheio de graça, vai ser só papo da graça mesmo, sem mistura e sem legalismo nenhum. E hoje eu tô aqui com os meus pastores da minha igreja videira aqui em Anápolis e quero começar com vocês se apresentando. Amém? Vai ser primeiras damas ou primeiros mais velhos? Primeiras damas, então. Fica à vontade, a fala é sua. Obrigada, Pablo, pela oportunidade. É uma grande alegria estar aqui com você hoje. Você que é um grande instrumento da graça de Deus, né, da vida de Deus. Então é uma alegria estar com você aqui hoje. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas, né? Eu sou a pastora Jaqueline, lá na Igreja Videira. Nós somos pastores de jovens, juntamente com meu esposo, de adolescentes, e também pastores ali, auxiliares do pastor Jânio. E eu também sou filha dele. Obrigada pela oportunidade. Amém. A graça e a paz a todos os ouvintes, a todos os presentes. Eu quero dizer que é um grande privilégio, né? Porque quando nós vamos falar do único evangelho, que é o evangelho da graça, é muito privilégio. Quero crer que o Espírito Santo vai entrar nos corações, ó Deus, para sanar dúvidas, para edificar. E também estamos aqui para declarar sobre a vida do Pablo, né? Foi muito de Deus, é um início que de fato vai marcar essa cidade. E onde o alcance do próprio trabalho puder chegar. Que o Senhor possa te usar hoje e sempre. Amém. Seja de fato um homem de Deus que possa trabalhar com esse objetivo. Divulgação do Evangelho da Graça. Amém. Aleluia. É a graça e a paz, né? Queria parabenizar, né, por esse projeto maravilhoso, né, de poder divulgar o Evangelho da Graça de Deus. Eu sou o pastor Salem Camargo, né, estou debaixo da supervisão do nosso pastor Jânio Bernardes, e é uma alegria poder participar, né? Obrigado pelo convite, e eu creio que Deus falará poderosamente através de várias línguas aqui, neste momento, né, presente, pai. Amém. Queria louvar a Deus por isso. Glória a Deus. Pra quem não sabe, eu me converti, eu tive certeza da minha salvação, foi nessa igreja, na Videira, em Anápolis, há 10 anos atrás. Eu tinha uns 15 anos. Então, eu também já fui legalista. Você que me vê na internet falando e pensando onde é que os meninos tiram essas coisas. Eu só tinha 15 anos. Tem só 10 anos que eu conheço. Então, você também pode. Não sou especial, a gente só precisa disso aqui, ó. Se apegar à palavra e ouvir o Evangelho da Graça. Então, é possível para você também. Então, eu quero começar perguntando, como que foi a conversão de vocês? Normalmente a gente, no Evangelho da Graça, né, a gente fala, uma vez eu aceitei Jesus, teve o meu primeiro amor, mas aí fui esfriando, eu fui infiltrando ali, né? Não, o legalismo foi infiltrando em mim, aí eu perdi o amor. Aí depois eu conheci a graça, que parece que foi uma segunda conversão. Vocês também já tiveram essa experiência da primeira conversão e depois essa segunda conversão, né, entre aspas, ao Evangelho da Graça? Amém. Vou começar pela senhora. Amém. Na verdade, eu nasci num lar cristão, né? Tive essa oportunidade. Eu vejo que é uma grande oportunidade quando você nasce em um lar cristão, né? Porque não conhece o mundo. Mas, em contrapartida, tem a questão do legalismo também, né? Que vem enraizado. Então, apesar de ter nascido num lar cristão,
era legalista, né? Porque estava debaixo de um sistema legalista. Mas eu não tinha muita noção, assim, enquanto criança. A gente vai tendo noção à medida que a gente vai crescendo, e isso vai tendo reflexo na nossa vida, né? Porque o legalismo, consequentemente, ele está ligado com o merecimento. Então, os pais, por exemplo, aplicam o legalismo dentro de casa. Olha, se você arrumar sua cama, então você vai poder sair, ou então eu vou te dar uma mesada, você vai ser premiado. E aí vira aquele sistema de troca. Então, eu mereço porque eu fiz algo. Então, querendo ou não, né, quando a gente vai aprendendo sobre a graça e crescendo na graça, nessa revelação, até mesmo o nosso relacionamento dentro de casa muda, né? Porque como o legalismo ele é muito enraizado, né, nas pessoas, querendo ou não, nos relacionamentos dentro de casa, também vai ser. Mas eu creio que, eu falo assim, eu nasci crente, né? Mas teve um momento que eu aceitei o Senhor Jesus. Então, desde criança eu aceitei o Senhor Jesus na salinha, nos kids, mas teve um momento que, claro, o Senhor marcou a minha vida e foi aos 9 anos de idade. Ainda muito jovem, ainda muito cedo, né? Aos 9 anos, que foi quando eu fui e passei pelo primeiro encontro Kids da Igreja Videira de Goiânia. E aí lá eu tive uma experiência sobrenatural com o Senhor, né? Orei em línguas, então fiquei ali por muito tempo, foi algo assim que me marcou muito. E à medida, eu vi assim, a partir daquele momento, a minha vida mudou completamente. Por quê? Porque eu não só tive experiência com o Senhor, mas eu queria crescer, eu queria me alimentar mais. E mesmo muito jovem, né, estando na videira, o Senhor foi derramando graça a cada dia, né, e o pastor Luiz também, consequentemente, foi aprofundando mais o Evangelho da Graça e foi passando isso para nós. Então, assim, o start foi ali quando eu tinha 9 anos de idade. Mas, obviamente, a gente nunca sabe a graça completamente. A cada dia, o Senhor nos dá uma porção nova, né, de revelação do Evangelho da Graça. Estamos crescendo Amém. em fé e nessa revelação. Amém. É muito real isso, né? É. A gente aprende desde criança como obedeceu, Tem um ganhou o prêmio. presente. Desobedeceu, ficou de castigo, não ganha mesada. Tem até mesmo a questão do Natal, né? Se comportar bem o ano inteiro, Papai Noel dá presente. Aham. Então a gente acaba espelhando isso tudo na nossa cultura, da nossa família mesmo, do relacionamento ali entre pai e filho. A gente espelha isso em Deus, né? Porque Ele é nosso Sim. Pai. Isso é muito real mesmo. No dia a Então, dia, né? A gente vai vendo que no próprio dia a dia, nos nossos relacionamentos comuns mesmo, a gente vai aplicando muito essa questão do merecimento, que vem do legalismo, né? Que não tem nada a ver com o Evangelho da Graça. sim, é o sistema do mundo, né? Sim. No mundo é o mérito. No mundo E é assim. é o certo. Tem que ser assim. Nós não tá aqui pra mudar o mundo. Não É. ainda, né? O reino milenar não chegou. E quem é a milenista que lute. Problema seu. Aqui nós acreditamos no reino físico de 1000 anos e é isso aí. Amém. Reclame aí nos comentários para dar engajamento. Só para fazer uma adenda, essa questão que é o ritmo do mundo, eu não sei se você já observou, mas todas as famílias têm base na educação dos seus filhos e na convivência ali no sistema judaico-cristão. Todas as famílias da Terra, a não ser no mundo muçulmano. Porém, as igrejas adotam esse sistema e linkam com o que vão pregar na Bíblia, que nada mais é do que o sistema de merecimento. Já posso falar da minha conversão e de tudo mais? Pode sim. Fica à vontade. Olha, tem até datas, né? Eu me converti em 1990. Fui batizado em dezembro, dia 3 de dezembro de 1990. Uau! E para você ter uma ideia, nós começamos a pregar o Evangelho da Graça nas igrejas de videira em 2013. 23 anos depois. Ora, entre você começar a pregar e viver o Evangelho da Graça, tem alguns quilômetros, né, de distância. Uma vez que eu não nasci nem no Evangelho da Graça e nem na Igreja Videira, nós fomos para a Igreja Videira depois de um tempo já de conversão. E mesmo estando na Igreja Videira, a própria Igreja Videira começou a pregar em 2013. Então foi muito difícil. Porque você tirar esse ranço do merecimento é muito complicado. Então, todo não só o sistema familiar, mas as próprias empresas, né? O vendedor, ele só recebe se ele vender. Não é verdade? As pessoas só são promovidas se desempenharem bem as suas funções. E aí, meu querido, quando você trabalha o Evangelho da Graça, onde você não tem mais essa necessidade, aí as pessoas falam, mas como é que você convive?
Tem um versículo na Bíblia, se não me engano, Romanos capítulo 8, verso 2, você não está mais debaixo da lei do pecado e da morte. Você está debaixo da lei do Espírito e da vida. A diferença é que agora você obedece quem obedeceu. Ou seja, não precisa obedecer mais. Não quer dizer que você tem que ser desobediente. Então as pessoas elas não entendem isso. Assim, nós obedecemos. Porém, o nosso foco é em quem obedeceu. Aí quando você vai fazer qualquer coisa, você pergunta antes e o pai te responde. Ainda que demore, porque a gente tem essa visão fast food também, né? Que a lei do merecimento te leva para isso. Faz rápido, recebe rápido. Não é assim. Em Deus, as coisas às vezes elas demoram um pouco por conta de um trabalho que Ele quer fazer nos nossos corações para você aprender aquilo de fato. E de lá para cá, de 2013 para cá, nós temos renovado e aprendido. E o contato até com essa vida de liderança, onde você já não põe mais canga na vida de ninguém, você trabalha para tirar. Talvez foi até você que pôs. Quer dizer, não é questão de ser fácil ou de ser difícil, é de viver o evangelho em tempo oportuno. Então, na vida da igreja, nós temos oportunidade de enxergar tudo pelas lentes da graça. E tomar cuidado para não cair no legalismo, porque é muito fácil. E às vezes nós incorremos desses erros, sim. Não vou dizer que haja perfeição na nossa conduta. Porém, graça não tem nada a ver com conduta. Tem a ver com essa nova lei, a lei do Espírito e da vida. Amém. Amém? Então todos nós estamos nesse processo de crescer, né? Em graça, em conhecimento. O próprio apóstolo Paulo ora para os Efésios, que vocês cresçam em graça e conhecimento. Então todos nós Graça e estamos paz crescendo. sejam multiplicadas. Sim. Entendeu? Bom, eu nasci também num lar cristão, né? Então, mas não importa se qualquer pessoa que tenha nascido em um lar cristão, ela tem que conhecer Jesus verdadeiramente, né? Não adianta você ir para uma salinha, mas ali você recebe o evangelho, né? Então, mas eu lembro de um certo momento onde eu já era cristão, né? Já cria em Jesus, mas ainda não tinha ainda recebido o Espírito Santo. Mas eu lembro que por volta ali de 93, quando foi feita ali uma caravana, né, de evangelismo nas escolas, o evangelismo nas escolas é muito importante, mas eu lembro que aquele pastor Xande, na época, soprava, né, e aí recebia ali o Espírito Santo, né, naquela hora. Já recebia não, né, fluiu, né, no Na Espírito. verdade, foi batizado. Foi batizado no Espírito, na verdade, né. Mas eu lembro, assim, da minha primeira experiência, foi a minha primeira experiência, né, que eu cheguei em casa olhando assim, né, que é isso? Que coisa que é essa? Né, só você experimentando para saber mesmo. Mas, querendo ou não, aí a gente vai crescendo no Evangelho, né? Fui crescendo, lendo na Bíblia, lendo na Palavra, vieram os encontros, aqueles encontros com Deus de antigamente. Mas teve um certo momento em que eu saí da igreja, né? Me desviei. Né? Foi quando eu estava fazendo faculdade. Mas aí depois, em 2014, foi meu retorno. Quando eu estava visitando a Igreja Videira aqui de Anápolis, né? E o Senhor falou poderosamente. E ali, né, ouvindo verdadeiramente, né, o Evangelho da Graça, né, e voltando para casa, né, foi quando realmente, né, eu tenho aquele start, né, de começar a aprender, ter revelação. Mas o Evangelho da Graça a gente nunca para de crescer em revelação, né? Cada dia mais nós vamos nos alimentando, nós vamos conhecendo cada dia mais a graça do Senhor, a bondade do Senhor, e tudo isso é o que vai nos conduzindo ao verdadeiro arrependimento, né? É o que diz o apóstolo Paulo, e é uma verdade, né, espiritual, cada um dos irmãos. Então eu lembro que ao voltar em 2014, eu percebo assim, né, um abrir de olhos para o Evangelho da Graça, porque eu já em 2002 eu participei da videira, né, em 2002 lá em Goiânia, nessa transição. Mas nesse meio período eu acabei, né, vindo para Anápolis e aqui, né, não tinha videira na época, pelo menos eu não conhecia Anápolis. Mas em 2014, né, foi o retorno e até hoje, graças a Deus, né, nós permanecemos firmes, né, e está sendo poderoso. Hoje eu sou pastor. Antigamente eu não tinha
crescido até chegar a esse ponto, né? Na igreja, né? Então, foi algo que o Senhor foi conduzindo, né? Ano após ano, até chegar nesse momento. Amém. Então, como eu falei, foi nessa igreja que eu me converti ao Evangelho da Graça. Então, eu quero entrar num ponto aqui agora, e eu vou até contar o meu testemunho primeiro, para já empolgar eles para contar o deles também. Eu nasci em uma família, assim, bem religiosa. Eles eram católicos, né? Todo mundo no Brasil tem uma família católica. Então, sua avó com certeza é católica. Se sua avó é evangélica, sua avó deve ser nova. Então, é o normal. Minha família era católica e eu gostava muito, mas muito de ir na missa. Sentava lá na frente. Aí, o que aconteceu? Minha mãe, ela começou a ler a Bíblia pra mim. Aí, né? Ela foi o melhor que ela podia dar, né? Na época. Ela lia a Bíblia pra mim, ela começou a me incentivar a ir pra igreja. Foi a melhor coisa que ela fez na vida. Foi isso. Só que lá, eles pregavam o quê? Se você pecar, você ia pro inferno. Tinha um pecado mortal, que se você cometesse, você ia pro inferno. No máximo, você ia pro purgatório, se você desse sorte. Né? Deu sorte, vai pro purgatório. Tinha um telão também que eu vivia morrendo de medo dos meus pecados passar no telão. Vocês já tiveram medo do telão também? É o terror. Aí, criança é assim, né? E o que acontecia? Chegou uma hora que eu vigiava tanto meus pensamentos, vigiava tanto meus atos. Pra você ver, na escola, eu era bonitinho. Meu cabelo era lisinho, era gatinho demais. Só não vou mostrar porque eu não salvei aqui a foto. Mas eu era muito bonito, bem mais que eu sou agora, né? Deu uma estragadinha quando eu cresci. Aí as menininhas tudo me querendo e as meninas bonitas ainda. Aí não, se eu beijar, eu vou pro inferno. E eu fiquei assim até os 15 anos. Não que depois eu tenha desinvestado, né? Porque eu conheci a graça também, já estava crescido, já sabia o que era obediência e tal, que agora era por amor, não era porque eu ia pro inferno, não. Mas eu me privava de tudo. Tudo que era pecado para não ir pro inferno. Eu dormi chorando com medo de ir pro inferno. Aí um certo dia, eu tava orando, né, em casa. Deus, me coloca em uma igreja onde eu vou ter um conhecimento de quem você é, onde eu vou poder ser útil para você, onde eu vou poder ter amigos que me apresentem qual é a sua vontade para mim. Aí um tempo depois disso, passei pro ensino médio, né, 2015, e me convidaram para uma célula da videira. Mas eu fiquei falando Figueira umas 2 semanas. Minha mãe perguntava, que igreja é essa que você vai? Eu vou lá na Figueira. Alguma coisa assim, Figueira. Aí eu ia, vou na Figueira. Aí foi uma luta pra me deixar eu ir, mas eu fui na célula da Figueira. Mas depois cheguei lá e vi que era videira. Aí meu tio, em Goiânia, tinha acabado de se converter na videira também de lá. Aí ele falou, nossa, você vai na videira? Não, acabei de ir lá, uma igreja boa, tô indo na célula e não sei o que e tal, tá bom demais. Parei até de usar droga, fui no encontro, eles têm uma oração lá, eu achei meio estranho, mas eles falou pra eu ter nojo, eu tô com nojo. E eu não tô mais usando droga, Pablo. Vai lá nessa igreja que é de Deus. Aí eu, tá. Aí, rapaz, ele falou dessa igreja, me chamaram, é de Deus. Vou lá. Aí eu fui lá, foi Célula Ponte, né? Evento Ponte. Aí fui lá cheio de gente e a pregadora começou a falar da graça, o que era a graça. Ela falou, graça é favor imerecido, é Deus dar sem você merecer, é como se você não trabalhasse e recebesse o salário. O básico, né, do Evento Ponte. A palavra ali padrão, né, da graça. Aí ela virou pra mim de primeira. Você, de tudo que eu falei aqui, o que você entendeu que é a graça? E a primeira vez. Primeira vez. E ela perguntou logo pra mim. Aí eu olhei pra ela e respondi. Uai, graça é quando você faz algo pra Deus e ele te recompensa por isso. Aí todo mundo começou a rir de mim. E eu não tava entendendo por quê. Falei, uai, graça é isso. Contrário. É o que me ensinaram, né? Lá na igreja católica, você recebe uma graça de Deus. Eu vou orar pro santo dar uma graça e tal. Então, era o que eu entendia. Graça, você faz algo, Deus te retribui. Só que ela não foi isso que ela falou, né? Meu ouvido tava meio que tampado. Mas ela explicou bem, que hoje eu lembro da pregação, eu lembro que eu que tava com o véu ainda. O véu da lei. Aí todo mundo começou a rir.
E eu achei estranho. Eu falei, rapaz, eu respondi certo. Eu não sou doido. Foi isso que ensinaram. Eu tenho certeza. Mas aí, né, depois disso ela explicou de novo. E eu fui entendendo que graça não era aquilo que tinham me ensinado. E até que certo dia, num culto do pastor Jânio, um culto comum, de domingo. Jesus não apareceu para mim, eu não fui arrebatado ao céu, não veio um anjo. Um culto comum de domingo, tá lá eu ouvindo sobre o princípio do representante. Hebreus 9 e 10, uma exposição ali que eu nunca tinha ouvido na vida. E olha que eu gostava de igreja, sempre que chamava eu ia, pregação na internet eu tava lá vendo de tudo. E eu nunca tinha ouvido falar de Hebreus 9 e 10 e o princípio do representante. Aí o pastor começou a falar que você tem que parar de olhar para você. Porque na antiga aliança, o sacerdote trazia o cordeiro e aquele cordeiro era morto no lugar do povo. Então não importa se o povo estava pecando ou não. O que importa é se o cordeiro era aceito. E hoje é assim. Jesus é o nosso representante. Então, quando você parar de olhar para você e olhar para ele, sua vida vai mudar. Você vai ter certeza da sua salvação. Você vai parar de querer que Deus aceite a sua oração por causa da sua santidade. Não, é tudo pela santidade dele, a obediência dele. Olha para ele, não olha para o seu pecado. E ele falou isso um monte de vezes na pregação e naquele momento, olhos, né? meus olhos abriu, o véu rasgou, assim, até arrepiei aqui agora, ó. Tô de boa, né? O véu rasgou, assim, diante de mim, eu falei, eu vou pro céu. Eu não tenho mais medo de ir pro inferno. Certeza. Eu tô salvo naquele momento, naquele culto. Aí Jesus é meu representante, não é o que eu faço. Não é porque eu obedeço o suficiente. Não é porque eu nunca beijei na boca de menina na escola. Não é por causa disso, é porque Deus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Aí naquele dia eu tive certeza da minha salvação e fiquei doido. Comecei a pregar para todo mundo, comecei a estudar mais e minha vida mudou. Amém. Essa foi a minha segunda conversão. Então, essa parte da certeza da salvação, ela foi a mais difícil para mim. Foi a primeira também. Depois dela, todas ficaram mais fáceis. Aí, e na vida de vocês? O que foi mais difícil de aceitar e viver do Evangelho da Graça? Vamos começar por aqui agora. Para inverter. Bom, com relação ao Evangelho da Graça, eu cresci numa família cristã, mas era comunidade evangélica na época. Não sei se você lembra, mas a comunidade evangélica já quebrava alguns paradigmas para aquela época. E depois ela se dividiu em Fonte da Vida e Sara Nossa Terra, se não me engano. Mas naquela época não conhecia ainda a graça realmente, mas eu tinha uma certeza da salvação. Então não se pregava que você vai para o inferno, pregava que você tem que estar realmente congregando, estar assíduo, mas eu não tinha esse entendimento se eu fizer alguma coisa errada eu vou para o inferno. Eu tinha uma certeza, uma convicção no interior. Mas quando foi um choque mesmo para mim, foi quando eu fiquei sabendo do reino milenar. Que para mim foi um choque. Aí eu pensei assim, mas é purgatório? Sempre está parecendo purgatório. E foi quando eu estava na videira de Goiânia. Porque em 2002 eu acabei frequentando célula, amei muito, fui apaixonado assim, e aí já estava apaixonado pela mensagem, apaixonado pelo jeito, o modelo, que era o modelo de Atos. Então, nós vivemos muito em comunhão naquela época, então foi algo que me conquistou. Só que quando eu fiquei sabendo do reino, eu fiquei assim, com o pé atrás, E aí, logo eu vim para Anápolis. Mas eu gostava muito de célula. Tanto que quando eu voltei, a primeira vez que aqui em Anápolis, quando eu fui convidado para ir para uma célula, eu já virei para o líder e falei assim, eu posso levar pão de queijo? O que você quer que eu leve? Quer alguma coisa? Está precisando de algo? Porque eu já sabia mais ou menos. Mas ainda não conhecia a graça. Mas ao conhecer a graça, com a revelação, esse princípio do representante aí foi fundamental e é fundamental mesmo. Mas aquilo que fala em Efésios 2, 8, que pela graça sois salvos por meio da fé, é algo assim que trouxe uma grande convicção que, e ao conhecer o Evangelho da Graça, só testificou, só trouxe mais paz para com Deus. Porque antigamente, eu lembro quando eu ia pegar algum avião,
Eu orava assim, Deus, Vai cair. né? Eu olhava, Senhor, arrependo meus pecados, Pai, me perdoa. Aí na época eu não estava frequentando antes de chegar na videira. Eu fazia esse tipo de oração. Aí Até ateu faz essa oração. Quando vai pegar o avião. E eu cria sim, eu não cria que era porque eu fazia coisas boas, mas quando eu orava eu estava tranquilo, estava de boa, né? Eu estava em paz com Deus, mas eu precisava orar. Então, mas ao conhecer a graça hoje, né? E a gente nunca para de conhecer, né? Mas os olhos mesmo foram abertos, né? A partir de 2014, quando eu voltei a congregar. E na época eu lembro que tinha aquela canção que falava que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E é uma verdade. Hoje nós, o Santo dos Santos agora habita em nós. Então, por que nós não sabemos viver em outro lugar? Porque nós estamos estragados para o mundo, né? O mundo já não faz parte mais de nós, né? Então, ao conhecer o Evangelho da Graça né, através dessa mensagem, justamente com o pastor Jean Bernardes ali pregando a palavra e vivendo a vida da igreja, a gente vai absorvendo, vai aprendendo, vai, né, evoluindo nesse evangelho. Então, eu creio que a parte mais difícil mesmo, né, foi aquele negócio, entender, todos os seus pecados já estão perdoados, do passado, do presente e do futuro. Ao entender isso, que veio um impacto, né, tão grande. E quando eu falo isso para alguém, né, certa vez eu conversei com um outro pastor, né, que eu frequentava lá na igreja videira, na igreja de Jaraguá, daí ele foi categoricamente, né, não, a salvação você perde. E aí eu conversando com ele em um velório, e aí eu até parei de conversar, porque se ele crê assim, amém. Aí eu não creio assim, eu creio que a Bíblia diz, né, eu creio que a Bíblia fala. Então eu não entrei mais em contradição, mas eu creio que isso é um impacto tremendo quando nós entendemos Se perder, não tem ninguém salvo. Não tem ninguém salvo. Se pecou, perdeu a salvação, ou desviou, não perdeu sobra a ninguém. salvação. Então Jesus morreu em vão. Não, é porque a palavra diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Se pecar tira a salvação, todo mundo peca, então não tem ninguém salvo. Então foi E a lógica. Segundo o merecimento, Cristo morreu em vão. Ué, Gálatas... Para que ele morreu? Não tinha por que Jesus morrer, né? Na RC até fala, né? Gálatas 2, último versículo. Se a salvação fosse por meio da obediência à lei, Cristo morreu de balde. Lá na RC. E o que é de balde, né? Que eles não traduziu por quê? Morreu inutilmente. Morreu à toa. Então, se a gente pudesse merecer, Jesus não precisava morrer. Exatamente. Então, até rimou. Verdade. Senhor. Teve um momento crucial, eu acho que é até providencial falar sobre isso, porque eu acho que tem muita gente com dificuldade de aceitar a graça, porque não aprendeu o que eu aprendi no passado. Eu vou só ler um versículo aqui, que está aqui em João capítulo 16, assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui não fala que vai convencer da graça. Aqui é que é a chave. Por quê? Pastor, não complica não. É porque graça não é favor imerecido. Então, quando nós falamos só de graça e a pessoa não entende o que é justiça, aí você viaja na Bíblia. Lembra quando aquele fariseu chegou em Jesus? Bom mestre, por que me chamas bom? Bom só tem um. O que farei para herdar a salvação? Então Jesus respondia os da lei com a lei, não guarda os mandamentos. Ora, se você está entendendo que o Evangelho da Graça é o Novo Testamento, você está perdido. Porque graça é só depois da morte. Enquanto Jesus está ali trazendo a graça, mas é para quem quer. Né? Então, aquela mulher de fluxo de sangue, que escura, tocou nele, recebeu graça. Mas aqueles que perguntavam acerca da lei, ele respondia com a lei. Só que a gente, como não entendia, a gente ficava, mas onde que está a graça nesse negócio aqui? E aí eu fui estudar pregando a graça desde 2013, em muito tempo, até que eu falei, vou pregar sobre justiça. E aí eu só pregava sobre justiça, justiça 1, justiça 2, justiça 3, pô, ficou cansado, já foi até justiça 10. Nossa. Porque na verdade... Então, qual que é a diferença desse negócio? Então você sabe muito sobre graça, tipo, olha, se você entendeu a graça,
você vai entender sobre favor. E favor de Deus é mais ou menos assim. Tem gente que trabalha 20 anos e você trabalha um dia, você recebe mais do que ele, porque você recebeu o favor. Então a gente entendia isso. Só que quando você ia viajar na Bíblia, você se perdia por conta de não saber dividir graça dos mandamentos, dos testamentos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, que entrou no Novo, mas até a cruz tem muita lei. Sim. E aí a pessoa ficava perdida. Como é que a gente descobre a graça? Nós descobrimos a graça pela justiça do Filho. É quando você tem que parar de olhar para você, parar de fazer introspecção. Vou te dar um exemplo. Então vamos supor que você está pleiteando um emprego, está fazendo um negócio, essas coisas dão errado. Quando a coisa dá errado, o diabo vem na sua mente, que na verdade ele não pode mais agir na sua vida. Mas o espírito de engano vem e entra exatamente na sua mente e faz você lembrar daquele pecado lá atrás do capoeirão. E aí você entende o seguinte, então foi por causa daquele pecado. Do que é que nós estamos falando aqui? Eu mereço não ser promovido. Eu mereço esse negócio aqui ter dado errado. Então perceba que há uma confusão no pleno entendimento da graça. Agora, quando você entende a graça, essas coisas acontecem? Acontece, só que você não tributa como você tributou, acabou de fazer aqui agora. Porque quando você foi fazer um negócio ou buscar aquela promoção, você olhou para quem? Para o gel do seu cabelo, para a roupa que você estava vestindo. Você não olhou para Jesus. O que é olhar para Jesus? É olhar para a justiça dele. Então, graça é você entender que ele obedeceu a todos os parâmetros. Então, o cordeiro não podia ter pé quebrado, que aponta para pecado, porque quando você senta na mesa, você não olha para o pé. Você não podia ter testículo quebrado por causa da esterilidade. Você não podia ter mancha por causa da culpa. Ninguém poderia ter te montado. Então, o padrão do Evangelho foi Jesus ter morrido perfeito. Então, quando você olha para isso, isso é graça. Então, ele cumpriu todos os preceitos da lei. E você tem que entender o seguinte, a lei tinha como resultante a pobreza, a pessoa considerava assim, eu não cumpri isso, então eu mereço ser pobre. Eu pequei ali, então eu mereço essa doença. E aí, quando Jesus cumpriu todos os preceitos, agora é o inverso, eu não mereço isso. Exatamente. Não é por merecimento mais. Jesus morreu pobre para que eu não trouxesse essa pobreza para mim. Ele morreu enfermo, morreu doente, para que eu não ficasse doente. Então agora, o meu olhar não é um olhar no aspecto da graça, de olhar de graça, é um olhar para a justiça. O que é justiça? Então, a minha justiça é quando eu faço, a justiça dele é quando ele faz. Quando você olha pelo que ele faz, aí você aprende a diferenciar a graça da lei. Então você para de fazer. Você para de carregar o peso. Lembra quando Jesus falou, vem e lança sobre mim teu fardo, que eu vou te dar um outro fardo? Qual que é o fardo que Jesus te deu? Leve e suave. Entendimento. Então, o fardo é você buscar entendimento do que ele veio fazer. Então, essa é a dificuldade. Mas se você não aprender a olhar para a justiça dele, você jamais vai entender a graça. Porque você tem que olhar sobre as práticas do sacrifício do cordeiro. Você tinha falado aí, da lei do representante. Então, quando o cordeiro é levado lá para o matadouro, eles olham o cordeiro. Ele vê se ele tem o testículo quebrado, pé quebrado, berido no olho. Só não sabia se ele nunca foi montado. Mas supõe. E aí, quando ele aprova o cordeiro, ele dá a faca para o ofertante degola o animal. Não é nem o sacerdote que faz isso. E, na verdade, quem é que degolou Jesus lá? Fomos nós. Então, ele morreu para pagar a nossa conta. Aí, se você olha para a cruz e enxerga isso, aí você fala, não, eu posso até não ser promovido, mas porque eu vou crer agora, alguma coisa vai acontecer e o milagre vai voltar para a minha mão. É assim que funciona, mas quem é que tem a disposição de enxergar isso? Então, enxergar a graça é uma luta de fé. Entende? Você vai para o altar das orações, de preferência que seja diário, para que você não se perca na falta de entendimento.
Então, graça é você olhar para o que a Escritura diz, não dessa forma rasa e simples, você tem que entender de Bíblia. Por que Paulo entendeu a graça? Porque ele era conhecedor pleno da lei. Ele teve a educação de Gamaliel. Era aquele cara que foi morar com o discipulador. Muito inteligente. E aí, não é que ele caiu do cavalo, ele teve uma trombada com o Mercedes, que é Jesus. Aí ele enxergou a graça e passou para nós. Só que é muito difícil, por causa de preceitos que a sua mãe colocou no seu coração, seu pai, seu patrão, seus amigos. E aí vem no evangelho, os pastores estão pregando exatamente isso. Você entra em polvorosa. Aí você tem que entrar lá no ambiente de adoração. Eu aprendi isso tudo sozinho, né? Pegando as mensagens do pastor Luiz, estudando e avançando. E aí eu pude até falar com mais propriedade desse evangelho, desse único evangelho, que é o evangelho da graça, de forma poderosa. Sim, é o único, né? Paulo fala. É o único. Estão pregando por aí outro evangelho, mas na verdade não é outro, porque só existe um. É o Só evangelho existe da graça. O único que é ele poder pregou. de Deus, né? É Sim. o evangelho da graça. E evangelho, boas novas. Eu ter que merecer não é boa nova, hein? Se eu que tenho que merecer a bênção, se eu que tenho que merecer a salvação, se eu que tenho que fazer por onde para Deus me aceitar, não é boa nova. Boa nova é, você não tem que fazer nada. Jesus fez tudo. Então a lei, como o pastor Eugênio falou, lei é eu olhar para mim e graça é olhar para Jesus. Exatamente. E na sua vida, o que foi mais difícil de aceitar e viver do evangelho da graça? Olha, eu acho que são tantas camadas, né, que se a gente fosse falar aqui, são muitas coisas, porque, como o pastor Jânio falou, a questão da graça em si, na verdade, todo mundo fala, né? Ah, é favor e merecido, então é você receber sem merecer. Isso virou uma frase quase que de efeito. Mas na prática, né, você ter revelação é diferente. Você saber o que é graça, o conceito, né, é uma coisa. Mas você viver isso no dia a dia e na prática é completamente diferente. Então, eu acho que o mais difícil dentro da graça é em relação à justiça. E eu acho que na minha profissão também isso me ajudou muito, porque além de pastor, eu também sou advogada. E um dia me deu um clique sobre isso, né? Apesar de você já saber, mas um clique, tanto que eu até preguei sobre isso na igreja. Que eu falei assim, o que é justiça, né? É você, na verdade, ser declarado inocente. Então, assim, não é você... Porque, assim, a palavra fala que nós éramos condenados. Então, nós já éramos condenados, né? Mas Cristo, ele foi julgado no nosso lugar, e eu até dei um exemplo, lá na nossa igreja tem um delegado, e eu dei um exemplo da seguinte forma, eu falei, olha, vamos supor que a pessoa foi condenada e tudo mais, mas ela morreu. Então, ela foi condenada, ela tinha que pegar 20 anos de cadeia. Ou então, prisão perpétua. No nosso caso, aqui no Brasil, não tem. Mas eu falei, ela tinha que pagar, né? Porque ela era condenada. Então, ela tinha uma dívida perante a justiça e ela deveria, então, pagar por essa dívida. Aí eu falei assim, mas ela morreu. Faz sentido o delegado ir lá no cemitério e pegar o morto? Não. Não faz, porque vai ter como ele pagar? Aí todo mundo ficou assim, mas como, né? Explica melhor. Eu falei, realmente, quando nós entendemos a graça, quando nós temos revelação da justiça de Deus e cremos que nós recebemos o dom da justiça de forma gratuita por meio de Cristo, nós éramos condenados, mas Cristo foi julgado no nosso lugar. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e agora eu vivo a vida do próprio Deus. Então, consequentemente, antes eu era condenado. Mas por que eu não vou pagar essa dívida? Porque eu fui declarado inocente. Exatamente. Entendeu? Ele tá morto. Então você sai, eu tô morta, não tem como eu pagar por essa dívida, porque agora eu fui declarado inocente. Então, mas por quê? Porque Cristo é inocente. Não é porque eu fiz algo não. Cristo foi declarado no meu lugar. Então, isso deu um clique tão forte na minha mente, porque é algo que, assim, ó, se você é declarado inocente, então você está apto para receber tudo que Deus já decretou lá na cruz. E eu acho que era algo que me impedia de receber. Apesar de nós falarmos, né? Favor imerecido, Deus liberando favor para quem não merece. Sempre tem aquela pontinha. Ai, mas eu fiz isso. Ai, mas eu fiz aquilo. Ai, mas eu pequei ontem. Ai, mas eu pensei isso. Sabe? Parece que algo ali estivesse impedindo
né? Na questão da salvação, eu acho que eu aprendi isso muito cedo, porque como eu sou da videira desde os 8 anos de idade, lá já falava sobre essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Então, já era algo que eu não tinha medo de ir pro inferno, porque eu falava, uma vez filho, né? Então, se eu sou filho, se o meu pai não vai deixar de ser meu pai, se eu fizer algo para desagradá-lo, então não tem como eu deixar de ser filho de Deus, porque uma vez filho, filho para sempre, né? Então, naturalmente falando, nenhum pai deixa de ser pai porque o filho fez algo de errado, então por que eu deixaria de ser filho de Deus? Eu tinha isso muito claro. Então, não era nem uma questão do medo do inferno, mas era de não desfrutar. Porque quando você entende de fato a plenitude da graça, você sobe um nível. Qual que é o nível? Acessar o favor de Deus. Aquilo que você não desfrutava antes, por mais que você conhecia a graça, você não desfrutava de forma genuína. Agora você fala, não, tudo é meu por herança. Eu sou próspero, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou altamente favorecido. Tudo que eu colocar a minha mão vai prosperar. Não tem maldição sobre a minha vida, porque Cristo levou sobre si toda a maldição e se torna uma realidade. Eu sou curada e isso começa, que a gente fala, né, de confissão de fé, começa a ser verbalizado na nossa boca. E eu acho tão interessante que muitas pessoas falam, eu tô indo na igreja, lá também fala sobre graça. E a pessoa acha que falar sobre graça é só o pastor não falar que vai pro inferno. É um ensino muito raso, né? Ou falar Tipo a assim, palavra. mas não fala, mas assim, intrinsecamente, fala. Hoje em dia, tem igrejas que falam assim, a gente fala sobre graça também. Ele não vai falar, você vai pro inferno. Tem umas que falam assim ainda, né? Ixi. Mas hoje, eu falo assim, as da parede preta, as mais renovadas, eles não vão falar. Mas muitos creem que ainda vão. Vou dar um exemplo, não vou falar quem, mas essa semana eu tava vendo um vídeo. Ah, pra falar, moço. Eu tava vendo um Sou da vídeo no internet, Instagram. Eu mostro a pessoa, falo, esse Esse tá aqui. mentindo. Eu já vi, você manda, põe Você o vai vídeo, ver. anda Eu pra cima. aponto. Pode Essa falar o semana, nome. e assim, e tá no. Muita gente conhece. Uma pastora, ela pegou e falou assim: ela foi traída pelo marido dela, e ela. A Júlia Hayashi. Esse papo coloca a gente na fria, né? E ela falou algo, ela falou o seguinte, olha, graças a Deus, né, na hora que ela foi colocada ali diante do irmão dela, na verdade do pastor, né? E aí, eles conversando, e falou assim, aí, você tava lá na boate, não sei o quê, ela contando, né? E aí ela pensou assim, não, ele não vai... Você traiu sua esposa? Ela pensou, ele vai falar não. E ele falou, sim, traí minha esposa. E aí ela pegou e falou assim, agora eu vi, né, a oportunidade de Deus trabalhar, porque ele tava indo pro inferno. Nossa, eu vi isso aí, É, eu fiquei vi esse impactado Por causa também. da atitude. Aí eu falei, epa, peraí, não entendeu. Não entendeu. Você Na entende a prática. diferença? E as pessoas falam assim, lá prega a graça. Mas é aquela graça, não é graça. É uma graça misturada, né? Que na verdade É o que Paulo falou em Gálatas capítulo 3. Mistura. mistura. É uma mistura. E na hora que eu ouvi, eu falei, o quê? Aí ela pegou e falou assim, então, eu livrei ele de ir pro inferno. Porque agora ele tem a oportunidade, né, de mudar de vida. Ele tem a oportunidade agora de ser uma nova pessoa. Eu falei, meu Deus, não entendeu o que é graça. Graça não é isso. Ninguém está indo para o inferno porque pecou. Se hoje tem pessoas que vão para o inferno, é porque não creram. Só por isso. Porque não creram no nome do Senhor Jesus. Então, é só por isso que a pessoa vai para o inferno. Obviamente, não estou falando que a pessoa pode pecar, né? Porque sempre tem isso, né? Ai, quem é pregador da graça... Então pode pecar. Ai, deixa eu pode ver. pecar, então? Ai, gente, isso é tão básico. Só falar algo para você, preste atenção. Deus não age a partir da sua conduta. Ele age a partir do amor dele. Não é questão de poder Exatamente. ou não poder. É como é que a pessoa se livra do pecado quando ela entende esse amor. Se ela não entendeu, tem o milênio, gente. No milênio vão ser ajustadas todas as coisas. Então, o milênio não é um tempo de castigo, é um tempo de aperfeiçoamento. Então, assim, 99% das igrejas não pregam a graça. Você não acha que vai ter um trabalho muito grande no milênio? Vai. Então, é uma quantidade mínima de pessoas que entendeu que é a justiça que Deus é que salva, não são os meus atos. O único ato meu, que também nem é meu, que pode me salvar, é a fé. Quer dizer, nada que eu faça além da fé vai me salvar. Não obstante, tem fé rasa, fé momentânea, que ainda, por exemplo, tem gente que não comete esses pecados escabrosos,
Mas será que pecado é só pecado sexual? Não. Pecar nem é errar o Pecado é alvo. pecado. Só que as igrejas, por exemplo, o que ela está tributando aí? Pecado é só sexual. Pecado é errar o alvo. O que é pecado? É não cumprir os mandamentos. E no Evangelho da Graça não tem mais mandamento para cumprir. E aí a pessoa olha para mim, não tem, uau, então eu posso pecar. Não, ninguém disse. O pecado ele só existe agora se você não tem aquele que te governa a partir do Espírito. Então agora você é constrangido a não pecar, não é por causa de lei. Por causa do amor, mas né? É por causa do amor. É o que a gente dá como exemplo, né? Se você se sente um filho amado pelo seu pai, naturalmente falando, né? Os seus pais te dão tudo, você se sente amado. Agora você vai, seu pai sai de casa, isso para uma criança, por exemplo, que se sente muito amado pelos pais. Aí o pai sai de casa e fala, agora eu vou quebrar tudo, porque meu pai me ama, então eu posso fazer o que eu quiser, porque meu pai não vai fazer nada, meu pai não vai brigar comigo, meu pai não vai me bater. Ninguém faz isso. É irracional pensar assim. Né? Então, assim, na verdade, isso é burrice, né? Ter um pensamento dessa forma. Então, eu acho que... deveria pular no colo do pai. E não quebrar a casa. Não que a pessoa não vá fazer algo de errado, mas se fizer, a pessoa sabe que ela não vai para o inferno. Você tá entendendo? Então, eu acho que saber que foi declarado inocente, para mim, foi essa virada de chave. Por quê? Porque agora, a partir do momento que eu sei que eu sou inocente, independentemente dos meus atos, eu acesso o favor de Deus. E uma coisa que eu sempre falo, quando Jesus foi assumir a cruz não era para ele. A cruz era para Barrabás. E Barrabás significa o quê? Filho do pai. De todos, né? Então, consequentemente, quem assumiu ali? Jesus, ele na verdade substituiu. A cruz era para Barrabás, ele tomou o lugar de Barrabás, que era nós, né? Barrabás somos nós, filhos do pai, e que éramos condenados, que tínhamos feito tudo errado. A cruz foi feita para nós, mas Cristo ali na cruz, ele fez o ato da substituição. Ele trocou de lugar conosco. Só que quando eu falo de troca, não é simplesmente, agora eu vou morrer no seu lugar e pronto. Não, ele morreu no nosso lugar e nos deu a justiça dele. Por isso que nós fomos declarados inocentes. Ele saiu do lugar da justiça dele e nos colocou lá. Ficou no lugar da nossa justiça. Foi julgado no nosso lugar. E pagou a dívida. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu acredito que quase ninguém fala, ou talvez eu acho que ninguém nunca falou. Olha para você ver como é que a pessoa se livra desse pensamento onde Deus parte da sua conduta ou do seu pecado. Lembra que para que houvesse a salvação deveria ser através de um homem. Então Jesus não morreu como Deus. E a prova disso é que quando ele estava pertinho de morrer, ele foi orar. E aí veio a vontade dele de não morrer de jeito nenhum. O que ele falou para Deus? Passa de mim esse cálice. Eu posso até não estar querendo morrer agora, mas a minha vontade é fazer a tua vontade. Mas me ajuda, que eu não estou dando conta. O que eu quero dizer para você? Quando Deus te fez, ele não só te constituiu carne e osso. Então tem toda uma didática aqui. Ele sabe que hoje você está bem no Evangelho, mas amanhã você tem que tomar cuidado para você não cair. E você pode cair. E nós temos um problema. Então, assim, nunca ache que você está aperfeiçoado demais, porque senão você não vai para a mesa depender. É verdade. E aí, por que a queda vem? É porque Deus precisa trazer você de volta. Então, essa arrogância, essa propaganda, estou na graça, estou sabendo de tudo, eu falo para você, não sei de nada. Então, o que eu sei, isso é para hoje. Nada saber. A não ser Cristo e este crucificado. Então, assim, amanhã eu posso levantar igual o Pedro e querer cortar a orelha dos outros. Vixe, eu todo dia querendo cortar uma orelha de alguém na internet. Todo dia dá uma querendo. Pedrada igual Davi, né? Então, assim... Logo na minha vez não pode tacar pedra. Não pode tacar pedra. Nossa, eu fico indignado com isso. Então, assim, se porventura não entendemos isso, todo dia vem o anjo apagão. Aí depois a gente tem que não é dessas igrejas aí, tem um pastor pregando, chama a gente de volta, aí o anjo escrivão vem e escreve o nome no livro da vida. Então, isso não existe, é uma questão de você entender tudo que está ali na palavra. Até aí você tem que enxergar. Ora, se aconteceu com Jesus, é porque ele era homem, vai acontecer com você também. Por exemplo, aconteceu com Davi, só que ele não deu conta.
que ele fez? Ele olhou para Batseba, nossa, que é isso? Tem que ser para mim. Foi lá e pegou a menina. Mas o que Deus falou para ele? Davi, eu não te dei tudo? Por que você não pediu? Eu te dava ela. Deus está falando aqui que o problema é o pecado? Não. É você não pedir para ele o que você quer. Que coisa doida, hein? Se você procurar, está escrito na Bíblia isso. Entendeu? Então, assim, Deus é tão justo que eu não estou te falando que até o pecado ele te dá. Mas é uma coisa para você avaliar e analisar. Deus não te deu tudo. Então, tudo que você vai fazer, você tem que falar para ele antes. Sim, as pessoas eu vou têm medo, pecar né, com de aquela orar. pessoa ali no meio do caminho, já que você falou, ele vai te ajudar, não. É porque quando você fala, você pode até pedir para isso não acontecer. É lógico que isso é interpretativo. Uma vez que está escrito, por que se ele escreveu, agora é para liberar? Não é, para que haja essa interação, essa amizade, essa dependência, porque nós somos homens e todo mundo vai incorrer no erro. Todo mundo. Se você não tiver vida de altar para você entender esse amor, essa graça diariamente, a possibilidade de errar é 100%. Com certeza. 100%. Quando a gente começa a olhar para nós, a gente vai cair. Igual no caso de Davi. Se ele tivesse orado a Deus, Deus, tô com essa tentação, tô querendo uma mulher que não é minha. Deus iria falar com ele. Sim, ele iria ter uma intervenção. Eu acho que até o fato dele abrir a boca e falar, o Espírito... Não é? Eu acho que ia ser algo tão assim. Você viu o que você tá falando? Você viu o que você verbalizou? Pois é. Né? Tipo, eu já te dei tudo. Você tá querendo a única coisa que você não vai poder ter. Né? Até que tem. Não, mas veja, a questão não é nem essa, também, Pablo. né? A questão não é nem essa. A questão é você entender que você é daquele jeito. Eu estou mostrando que Davi não deu conta, Jesus deu conta, porque a salvação não pertencia a Davi, assim é Jesus. Ele é um tipo de Cristo. Quando Jesus vier, no milênio, vai se sentar num trono e vai ter aquele governo com os Césares, né, para representar. Por isso é que nós vamos ser colocados para o governador de cidades. É um outro assunto aqui. Porém, essa questão de fragilidade, ela tem que ser enxergada assim, não tem ninguém pronto. Sim. E uma coisa tem que, ninguém garantido. Só puxando para Davi aí, é interessante porque Deus já sabia de todas as coisas e antes de tudo, ele vem e chama, né, escolhe Davi, escolhe um homem segundo o coração dele. Um homem que é segundo o coração. Então, é interessante porque você entende o quanto Deus não... Né, o amor de Deus, você entende que ele já, mesmo vendo todas as falhas e todos os erros, ele já escolhe ali Davi, já levanta Davi, um homem que era segundo o coração dele. Então, isso, quando você para analisar e de que falar que Deus já tinha dito isso bem antes, né, você começa a compreender o quanto Deus nos ama. Né, que independente das falhas, dos erros, e depois lá na frente Davi volta, né, com o coração. Então, você passa a entender melhor o amor de Deus, né, que ele não olha os erros, falhas, mas ele já te ama, assim como você é, mas ele transforma você de dentro para fora. Ele vai transformando você. Então, quanto mais nós entendemos a graça, mais nós nos diminuímos, e assim como o Espírito de Cristo. Né? Assim como Paulo cresceu. Né? Como que Paulo cresceu? Primeiro, menor dos apóstolos. Depois, menor de todos os fiéis. Depois, menor de todos os pecadores. Até chegar menor de todos os pecadores. E aí ele deseja ser amaldiçoado em prol do povo dele. Quem puder eu ser anátema. Então ele cresceu assim. Então eu creio que entender a graça, entender o evangelho da graça, é cada dia mais você, né, diminuir. Você entende que é ele, é o Senhor que conduz você. É pela graça, né? Nossa, e a gente nunca vai chegar naquele negócio assim. É como se olhasse para a imensidão do céu, né? Olhasse para a imensidão do universo. Você olha, você pode, os cientistas podem tentar procurar, analisar, mas ninguém consegue. Quanto mais vasculha, mais coisas vai encontrar. Então, e você vai entender que maior é o universo ainda. Então, é assim que eu entendo a graça. Quanto mais nós olhamos, mais nós entendemos que nós não entendemos nada. Nós precisamos cada dia mais depender do Senhor, crescer em revelação e seguir, né? Se a graça é Cristo, e a Bíblia diz que a gente só vai conhecer Deus como Ele nos conhece quando a gente estiver com o corpo glorificado, a gente nunca vai entender plenamente a graça, a nova aliança aqui. Então,
Isso que o senhor citou, né? Que Paulo queria ser amaldiçoado no lugar daqueles que não aceitaram a graça, dos conterrâneos deles, dos fariseus, legalistas, né? Que a gente chama hoje em dia. Então, muitas vezes, eu me pego querendo dar pedrada no fariseu. Eu vejo o fariseu mandando os outros pro inferno e, às vezes, dá vontade de pegar o vídeo, fazer o recorte, falar, ó, que mentira, que heresia, que legalismo. Mas Deus está trabalhando Deixa nisso. eu fazer um De adendo. chorar por aquilo, ao Ó. invés de tacar pedra. Destacar Igual pedra, Paulo, para né? que ele tenha a mesma revelação. Sim, olhar com compaixão até para os legalistas. Um dia desse, tava tomando um café na padaria e chegou um pastor de uma igreja legalista. E ele olhou para mim e falou, rapaz, dá vontade de pregar a graça lá na minha igreja. Eu falei, não faz isso não. Se o povo lá gosta de lei. Ele é mesmo, né? Eu falei, olha, Deus é gracioso para salvar o seu povo do jeito que vocês pregam lá. Então não adianta a gente achar que nós somos certos e vocês são errados, de forma alguma. É evidente que não vai haver desfrutos como nós desfrutamos. A realidade é outra. Porém, na luta deles pelo fazer, Deus entende. Enquanto ele estiver lá. Sim. Pode ter certeza. Mas, veja, nós temos que nos colocar nessa posição de enxergar todo mundo, porque nós, como Igreja Videira, somos minoria. Percentual. Por exemplo, aqui no Brasil temos o quê? 45 milhões de evangélicos, 50. Já 50% da população já é cristã, acredita em Deus. Não, e o que nós somos como pregadores da graça? Não tem 1 milhão de membros ainda. Pouco mais de 500 mil. Sim, então, mas até aí eu vejo uma graça de Deus, porque a videira surgiu ali em 1999, 97, Isso. se eu não me engano, e já está em quantos países? Mais de 30? Sim. 36. 36 países. Que igreja que cresce assim, e espalhando o Evangelho da Graça, me alcançou aqui na minha cidade, não precisei ir para outra cidade, entendeu? Anápolis. O que é Anápolis? Ninguém conhece, o povo conhece Goiânia, Brasil, mas Anápolis, o que é Anápolis, meu Deus? Não, aqui é onde eu conheci o Evangelho da Graça. Sim. Então, tá crescendo e muito. E eu vi tem um perfil no Instagram que ele faz métrica de igreja mais seguida, pastor mais seguido. O pastor Aloysio já está entre os 30 mais seguidos, mais conhecidos, com mais engajamento. Então, o Evangelho da Graça, ele está se espalhando pelo mundo, está se espalhando pelo Brasil e está entrando nas redes sociais com muita força também. Não é à toa que agora o pessoal começou a falar mal. Começou a falar mal da hipergraça, do Evangelho da Graça, pastores da graça. E o pastor Jânio é seguido também, não? Não, o senhor não apareceu lá, não. Ainda não. Tá longe, né? Hoje tem só mais 20 minutinhos, né? Que o pastor falou o horário assim limite. Então eu vou fazer só mais um tema e responder e pegar aqui umas perguntas rapidinhas do Instagram. Eu acho que é um tema muito importante, essa questão dos dons espirituais na graça. Muito se tem falado isso na internet, sobre dons espirituais, manifestações espirituais. E no original grego, dons espirituais é a mesma raiz que graça. É dádiva, né? Então, os dons do Espírito, o orar em línguas, a cura, a profecia, isso tudo faz parte também da graça. Eu acho muito propício falar sobre isso, porque quando eu cheguei na videira, no encontro, todo mundo começou a orar em línguas. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu falei, como assim? Que o homem caiu aqui orando em língua é o diabo, é o capeta. Achei que eu tinha vindo para ir para a igreja e tá acontecendo essa loucura aqui. Aí, sendo mais bonzinho depois, né, pensando, não, talvez tá fingindo. É fingimento ou é o diabo, ou é o capeta. Aí, pra piorar lá na hora do encontro, né, tinha alguém lá que parece que que não foi instruído direito, tava tentando me empurrar. Não, eu não tava querendo cair. E cai, ora em línguas, eu pensando, né, não vou, esse negócio do diabo, eu vim pra aceitar Jesus. Aí naquela reluta naquelas mentiras, né, que o diabo coloca na mente das pessoas, pra pessoa não se entregar, não entrar no mover, e é pregado antes sobre orar em línguas, né, eu não tinha entendido também, igual na célula, pregou, graça, e chegou lá na hora, não entendi, respondeu é o contrário, eu não respondi errado, então, eu sendo eu. Aí não orei, até comecei a até brigar com o povo lá, com meus amigos. Ah, não, você tá fingindo, isso aí é o diabo e tal. Aí eu fui pra casa desses amigos meus, né? Que eu fiz uns amigos lá no encontro, na célula. E eu fui lá pra casa deles. E
Nunca tinha saído assim de casa pra ir na casa de amigo. Aí a primeira vez eu fiz. Se minha mãe ver aqui, ela vai me matar. Mas eu fiz uma coincidência. Eu esperei o último ônibus sair pra dizer: Mãe, não tem como mais eu ir embora. Aí pra eu dormir lá. Então eu dormia lá na casa desse pessoal da igreja, da célula, e aí a gente começou a conversar sobre isso. Eles começaram a contar sobre experiência espiritual e a manifestação dos dons. Aí eu, não acredito, mas meus amigos, a igreja que eu tenho certeza da minha salvação, eu já tinha entendido já a graça. Então, essa igreja acredita nisso? Deus não me colocou no lugar errado. Eu tô no lugar certo. Eu já não choro mais com medo de ir pro inferno, eu não tô chorando. Aí eu orei, lá no sofá da casa. Jesus, se esse trem for de você mesmo, me fala. Essa foi minha oração sincera. Desse jeito. Jesus, se esse trem for de você mesmo, me fala. Aí eu fui dormir. Aí não é que eu acordei com a voz audível de Jesus falando assim. A frase foi essa: ore em línguas e ore também na sua casa. E eu sei que foi a voz de Jesus. É tipo assim, uma voz de trovão, mais leve e suave ao mesmo tempo, mas só que repleta de autoridade. Eu não consigo explicar aquela voz com palavras. Mas Jesus me falou: ore em línguas e ora também na sua casa. Eu acordei chorando, até arrepiei de novo, ó. Arrepiei de novo. Acordei chorando, acordei o povo. Deus falou comigo! Ele falou pra eu orar em línguas! Esse negócio é de Deus mesmo! E aí pronto. Mas eu orei? Não. Eu falei: Deus, já que é seu mesmo, me mostra na Bíblia. Olha lá, só na escritura, né? Me mostra na Bíblia. Eu quero mostrar na Bíblia. Aí o Espírito Santo, né, resumindo, me orientou lá de comprar um livro. Ele falou, né, compra esse livro. Não vou citar o autor do livro, porque eu ando falando mal dele ultimamente nas redes sociais. Aí, pra não dar convergência... Vou falar o nome dele aqui. Luciano Subirá. Comprei o livro do Luciano Subirá. Aí, Deus me direcionou. Espírito Santo me direcionou, né? Não, aquele livro sensacional. Sensacional. Deus falou, compra esse livro aqui. É o que eu falo nos encontros, é aquilo lá. Compra esse livro aqui. Aí eu fui comprei. Primeiro livro que eu comprei na vida. Meu saláriozinho de Jovem Aprendiz, R$700 na época. Nunca tinha comprado livro na vida. Tudo que eu li era em PDF, grátis, free, né? Não recomendo você fazer isso. É crime, tá? Eu já me arrependi. E comecei a ler, na metade do livro, todas as minhas dúvidas tinham sanadas e eu simplesmente comecei a orar em línguas, lá no meio do trabalho, no meio da Teuto, que eu trabalhava de Jovem Aprendiz na Teuto, tava lá lendo livro, eu trabalhava lá como correio e tinha lá as correspondências e eu ia lendo livro. Tudo que eu fazia, eu tava lendo esse livro. Aí eu falei, agora eu tô convencido, todas as mentiras do diabo saiu e eu simplesmente comecei a orar, no meio do Teuto. Não caí pra trás, não vi o céu aberto. Por quê? Porque a gente já tem esse revestimento de poder. A gente já ganha isso no encontro. Quando tem imposição de mãos, quando a gente pede isso, quando o Espírito Santo dá essa vontade para a gente orar e buscar, é porque a gente já tem. Então, eram tudo mentiras que estavam bloqueadas. E se não fosse algo tão importante, o que Jesus, com 7 bilhões de oração para ouvir, e ouvir a minha e ir lá me responder? Se não fosse importante a oração em línguas, os dons espirituais, Jesus não ia perder tempo com isso. Então, naquele dia eu entendi. Isso é algo muito importante. Essa questão dos dons espirituais, das profecias, da oração em línguas para edificação do espírito é tão importante que Deus veio aqui e me falar sobre isso. Amém. Então, eu vejo que é muito importante e foi na videira também que isso aconteceu. Por isso que eu quero trazer aqui, tanto que minha vida mudou depois que eu conheci esse evangelho da graça a partir da vida de você. Foi certeza da salvação, foi começar a fluir nos dons espirituais, foi orar em línguas. Isso, assim, é muito importante. Profetizar também. Eu vou nem entrar nisso aqui agora, porque senão vai ficar. Aí, vou escolher aqui um. Não, você escolhe. Alguém tem alguma experiência para contar que foi muito marcante, com dons espirituais, com a voz de Deus? Um de vocês fala, aí depois a gente vai para a pergunta do pessoal, porque o nosso tempo já está acabando. Eu gosto só de pincelar. Uma vez, eu estava lá na videira, aqui em Anápolis mesmo, e tinha acabado de chegar, nem tinha ido no encontro ainda. Mas 2 meninas na minha frente, mas já creem em Jesus, né? Oraram em línguas e elas oraram muito alto, né? Durante o louvor. E elas orando em línguas, eu comecei a orar. Comecei a orar em línguas. E no encontro, quando foi para orar em línguas, eu já orava, né? Mas aí eu não orei. Teve aquela... Caí no chão, né? Mas aí eu olhei, pensei, né? Comigo, falei assim, eu preciso orar aqui, né?
Depois eu orei em línguas no encontro, depois, né? Mas na hora de cair ali, naquele momento de cair, tem todo momento para quebrar, né? Quebrar a religiosidade, né? Então, aquele cair é você abrir mão, é você como se você rendesse, né? Então, no encontro tem isso. E foi poderoso, né? Usar todo o método, porque foi mais simples, né? Mas eu lembro de estar lá na videira e simplesmente das meninas estarem orando ao meu lado. Na minha frente, elas nem estavam comigo, eu estava sozinho. Eu comecei a orar em línguas também. E eu fiquei admirado, né? Porque não precisou de imposição, não precisou de nada, mas, lógico, é uma das experiências, né? Que eu tive com Cornélio, Deus, né? né? Igual Cornélio. Cornélio. Pedro nem botou a mão e já Nem estava botou a lá mão. orando em línguas. Então pode Exato. acontecer também. E o seu pastor Júnior, tem alguma experiência para contar em relação a isso, sobre a importância? Tem várias, né? Escolhe Mas na uma verdade aí. a gente tem que falar daquilo que a gente vive como igreja, né? Sim. Então a gente fala muito de orar em língua, mas para que serve? Para passar no cabelo? Para ficar mais bonito. Então E todo sábado, tem, às tem 6 horas, que, tem oração em língua. Pastor tem que Jé. ter uma utilidade, por exemplo. Então assim, você tem muitas metodologias de ouvir a voz de Deus, mas a mais rápida é a oração em línguas. Porque você é um espírito e eu não estou falando de espírito, você é um espírito. Então, o espírito ele tem funções: comunhão, intuição e consciência. Você possui uma alma, onde as funções são mente, vontade e emoções. E onde você tem as funções do corpo ali, que é instinto, locomoção e os sentidos, né? Então, por exemplo, sentidos com alma tem o que nós chamamos de carne. Agora veja, se você olhar numa foto 3x4, se você fizer um quadrado, você vai observar que quando Deus fala com você, essa carnalidade pode impedir de você ouvir a voz de Deus. Aí nós temos algo muito relevante, que é o coração. O coração é como o diafragma de uma máquina antiga, ele abre ou fecha. Então, quando é que esse diafragma abre para você ouvir a voz de Deus? Quando você ora em línguas. Sim, sim. Porque quando você ora em línguas, a palavra diz o seguinte: quando eu oro em outras línguas, a minha mente fica infrutífera. Então você ora para você acabar com a frutificação da mente. Então é muito difícil. Quando você está pensando em uma coisa muito ruim, se você não deu uma ordem para a mente, para de pensar agora. Não, nem dá ordem. Começa a orar em línguas, seu coração abre, e aí naquele momento acontece o que nós chamamos de exercício do Espírito. Sim. E aí, quando você exercita do Espírito, você fica meio íntimo do Espírito Santo, que é Sim. quem fala para você. E isso serve para você comprar, vender, namorar, casar, viajar. Então, você fica meio que sabendo das coisas que provavelmente vai acontecer. Então, Sim, depende sim. da sua intensidade. Sim. Sim. E é um imperativo, né? É um imperativo no Novo Testamento. Judas fala: orem o tempo todo no Espírito, edificando-se no Espírito, né? Sim. Orar no Espírito para se edificar. Então, é um imperativo. Ele está falando: ó, É. vocês aí orem o tempo todo. E naquela Igual época, Paulo. Exato. época não tinha internet. Então, por exemplo, hoje 90% do seu tempo você fica na internet. Ele já falava prevendo isso. Vai ter coisas que vai dominar você, e para isso não acontecer, você tem que ter algo para aproximar de mim, que é a oração em língua. Não espera levar uma paulada na cabeça para você vir para a igreja, não. Pois é. Ore em língua, seja próximo, para você me ouvir, para você entender a graça, para você entender da justiça. É por aí. Então nós temos no sábado de manhã 1 hora para que toda a liderança vá, e membros também, E sim. para aprender exatamente o que é isso. Eu sei que tem igrejas que estão nos ouvindo aqui que deve ter até desligado. Teve coisa que nós falou aqui que o povo já parou de ouvir na metade. Tem gente que não quer ouvir sobre isso, mas presta atenção, eu estou falando para quem quer ouvir, não é para quem não quer. Ninguém te obrigou a dar play. Exatamente. Escuta. Então, tem muitas coisas na sua igreja também que a gente não concorda, e, enfim. É assim Tá que é tudo a vida, certo. tá tudo certo. A gente fala para quem quer ouvir. Jesus falava para quem queria ouvir. Exato. Tanto que nem todos recebiam cura, nem todos eram prósperos, nem todos recebiam vida. E muitos ajudaram a matá-lo, né? Sim, Então, ninguém vai gostar de nós 100%. exatamente.
Então aqui agora umas perguntinhas rápidas do Instagram, assim, bem objetivo, porque nós só tem 5 minutos. Agora o pastor Gianni me pega pela goela aqui. Perguntinha do Instagram. Comecei a ler a Bíblia e vi que estava em igreja legalista. O que devo fazer? Não tem igreja que prega a graça na minha cidade. Assim, bem resumido. Tem aqui 4 perguntinhas que eu separei. Olha, o mais fácil para você é você ligar o YouTube e escreve lá Pastor Aloysio Silva. Passe a ouvi-lo. Se não tiver uma igreja videira aí na sua cidade, pelo menos você vai ser edificado com mensagens poderosíssimas. Tem também a Igreja Videira de Anápolis, você pode nos ouvir, mas o mais indicado mesmo é ouvir o nosso mestre, porque é muito bom ouvir o pastor Luiz. Amém? Demais, recomendo demais, gente. Comprem os livros da Luiz, indicação, O Paradigma da Graça, lê. Tem um que você tem que ler, O Paradigma da Graça. Segundo, Gálatas e Efésios. Você comprou esses 3, filhos, você vai transcender, vai aprender voar. muito. Então, já aí fica a indicação. Outra pergunta. Essa aqui é mais pessoal, né? Melhor não fazer. Aqui, ó. Essa aqui foi a Yasmin que fez, ó. O que mais impacta positivamente a vida ministerial de vocês hoje? O que vocês olham ainda hoje e falam, nossa, isso aqui eu ainda fico impactado? Deixa eu responder. Na verdade, ninguém disse, eu vou ser pastor. Eu estou por chamado. Então, tudo que eu tentei fazer, eu fui impedido, até que o Senhor me trouxe. Eu sou empreendedor, eu era empresário e tinha muita capacidade naquilo que eu estava fazendo. Mas não funcionava, tanto que eu dizia que jamais eu seria pastor. Começa assim, normalmente chamado pastoral. E hoje tenho muito prazer no que eu faço, não adianta querer mexer com outra coisa. Então nós estamos, como a Bíblia diz, em defesa desse evangelho. Não só pregando, nós estamos em defesa dele também. Amém. Amém. Aqui mais uma pergunta rápida. Como foi o processo de convicção do ministério pastoral de vocês? Então, o pastor Eugênio falou disso mais ou menos, né? Aí fica a última pergunta para vocês dois. Aí... Nesse caso, para mim, foi algo que Deus falou claramente, né? Audivelmente. Então, meu pai falou, ele não recebe, ele fala assim, Deus, várias pessoas falavam, até Deus falava com ele, né? Mas ele não queria ouvir, porque ele era empresário na época, mas para mim foi algo que Deus falou naquele encontro que eu falei, né? Foi em 2000, e Deus falou comigo na hora ali do momento do batismo do Espírito Santo, onde Deus falou claramente, né? Estou te separando. Aí eu ficava assim, 9 anos de idade, né? E eu fiquei muito assim, separando, né? Eu não entendia muito bem. E aí foi quando Deus falou pra mim, falou assim, você vai ser uma pastora e eu vou te usar. E eu ficava assim, 9 anos, né? Mas já? Né? E eu ficava, como que isso vai acontecer? A pastora Mirim? Aí eu ficava assim, como que isso vai acontecer? Então, na verdade, tudo que foi acontecendo na minha vida foi caminhando para isso, né? Então, o Senhor falou comigo e a confirmação, ela foi vindo com a caminhada cristã. Então, no caso ali, na videira, a gente já... Como eu nasci na videira, né? Eu falo assim, nasci porque é o momento que eu falo assim, eu tinha 8 anos quando a gente foi pra videira. Então, antes disso, eu era crente, mas eu não me lembro de muita atividade, né? Tipo assim, do que eu fazia. Mas na videira sempre fui muito envolvida. Então, comecei a liderar, né? Comecei a discipular. Então, tudo isso foi testificando aquilo que o Senhor já tinha falado na minha vida. Amém. Eu tive uma palavra mesmo de Deus há muito tempo atrás, né? Antes de até entrar e fazer engenharia, né? Deus já tinha me tirado de um local, levado para um outro, você vê sendo bem rápido, daí usando uma prima minha, e lá o Senhor usou uma mulher falando para falar tudo do que iria acontecer. E Profecia, uma profecia. voz audível. Olha, ó, Deus ainda fala, gente. Com Os dons certeza. estão aí. Quem fala o contrário é mentiroso. E outra É coisa, verdade. eu vi que era Deus mesmo, porque queimava muito forte. Algo a ponto de sentir mesmo. Então, e é no coração, né? A região das tripas, o pastor Jânio sempre fala isso. Bem didático. E aí, foi isso, tinha essa convicção, mas nunca fui para este caminho, né? Sempre fui para outro. Então, fui fazer faculdade, fui formar. Até quando eu voltei em 2014, né, para a videira.
Né? E ali o Senhor foi me conduzindo. Né? Então, o Senhor colocou uma esposa na minha vida. Né? E aí, realmente, se cumpriu o que havia dito lá atrás. Ou seja, então foi Deus, né, já havia falado. Então, já tinha uma palavra. Amém. Eu vejo Deus lá falando, ó, eu vou chamar ela, depois eu vou chamar ele e vou unir esses dois. Ó o casamento arranjado aí, ó. Ó a predestinação. Mais ou menos assim. Ah, eu acho que eu tenho que falar também. Falar Pode? o lado bom do meu. É porque, na verdade, havia uma crise. Porque ninguém sabe, na verdade, quando é que Deus chama assim. Eu sei que tem uma palavra e tudo, porém, até você ser ordenado, fica uma dúvida tremenda. E lá em Goiânia acontecia uma coisa antes da minha convicção. O meu ministério não crescia lá dentro. Aí um dia eu fiz uma reunião com os meus discípulos e falei, não tem povo. Todo mundo aqui evangeliza, ganha almas, batiza, mas eu acredito que vocês não estão comigo. Eu acredito que se estivessem, nessa época eu era obreiro, né? Isso aqui seria completamente diferente. E aconteceu que depois disso eu fui o pastor que mais cresceu lá. Os milagres de Deus. Graça superabundou. E no final da minha ordenação, eles colocaram uma faixa bem grande e falaram, eis aqui o seu povo. Foi mais ou menos assim, foi algo... Mas não que nesse período Deus tinha falado alguma coisa. Então Deus realizou uma obra, foi diferente. Eu acho que até por causa do meu jeito mesmo. Cara complicado, cheio de... Mais complicado que Paulo não tem, né? Quem é nós? Não é? Então Deus quebra todo mundo. Eu acho que Paulo perdeu para mim. Aí sim. Era complicado. Aí era complicado. Todo mundo é complicado, né? A pessoa diz, eu não quero, eu não aceito, ou então o próximo. É no meu esforço, é no meu mérito. De jeito nenhum naquela vai. época não tinha graça. Foi 2000, eu fui ordenado em 2009. Eu entrei no seminário em 2001. Já tinha salvação, né? Não, tinha graça. Já tinha graça tinha com graça. relação à salvação. Não era a Tinha graça graça. que nós pregamos. Não, hoje. com relação à Hoje é a salvação, revelação, A revelação maior da da graça, né? A revelação da graça foi em 2013. Mas tanto que desde quando o pastor Luiz abriu a videira, aí começou, É salvação pela 2001, por exemplo, o povo já chamava o pastor Luiz de o líder da seita, então isso já era muito da antigo. seita. Era seita, vai todo Em mundo pro inferno. 2002, Olha que nós seita. participamos de um batismo de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. É o poder de Deus, não tem movimento que faz isso, né? Sim. Tem movimento que faz isso. É a graça de Deus mesmo. E é tudo progressivo, estamos crescendo. Eu creio Amém. piamente assim que a Igreja Videira é um dos canais de Deus que Deus está usando para espalhar o Evangelho da Graça Amém. pelo Brasil, pelo mundo. Então, não é pessoas especiais. São pessoas que querem. Amém. Então, a graça não é para especial, a graça é para quem não merece. Então, a gente tá aqui para falar. Olha eu, quem que é eu? Um doido que tinha medo de ir pro inferno, jovem, não sou muito bonito também, não falo muito bem também. Vocês estão vendo aqui, nos meus vídeos eu corto, mas aqui vocês viram que eu não falo daquele jeito. Mas flui, entendeu? Então, vai espalhar a graça quem é incapacitado mesmo, quem aceita que é tudo pela graça e que Deus vai fazer. Amém. Então, muito obrigado pela presença de vocês, me senti muito honrado de vocês terem vindo aqui, porque essa igreja fez parte e está fazendo parte da minha história. E eu não sei onde que eu iria ouvir o Evangelho da Graça se não fosse na Igreja Videira de Anápolis, no dia que o pastor Jean estava pregando culto. Porque até hoje ainda é meio difícil encontrar. Então, eu tenho certeza, vou dar vou dar uma de calvinista aqui, mas eu tenho certeza que Deus marcou aquele dia na eternidade passada. Foi predestinado. Brincadeira, né? Então, e esse foi o nosso primeiro Graciosamente podcast. Já se inscreve no canal, manda no grupo da família, manda no grupo da sua igreja, se for legalista, para gerar uma polêmica. Manda lá, bom que eles comentam aqui também e chega para mais gente. É um jeito de você espalhar o evangelho. E lembrando, se você precisa de cobertura para evento, tráfego pago, e tráfego pago é pro Brasil inteiro, tá? Não é só que Anápolis, não.
Precisa de tráfego pago, design gráfico, gravação de podcast igual esse aqui, estúdio de fotografia, serviços, cobertura de evento, principalmente cobertura de evento aqui em Anápolis, Goiânia e Distrito Federal. Chama a A3 Comunicação Visual no Instagram e faça seu orçamento. Esse foi o nosso primeiro Graciosamente Podcast. Hiper graça, hiper paz e até mais. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Obrigada. Amém.